Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No Ponto a Ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a Ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Estamos chegando com mais uma edição do Ponto a Ponto. Sempre para você aqui pela Rádio Star News, santos.com, pelo nosso Facebook Rádio Star News, facebook.aponto, pelo nosso aplicativo. É só você baixar pelo Google Store, né? Você vai lá na sua loja de aplicativos predileta, baixa e leva a Rádio Star News 24 horas para qualquer parte do planeta. Não tenha medo, não. Pode levar. Por isso a gente está com você com música, informação, prestação de serviço sempre e muito esporte também. Lembrando que, além disso, você tem o nosso site, que é o radiostarnewssantos.com.br, o site de rádio, o aplicativo Radiosnet, um dos maiores do mundo, se não for o maior, lá na prateleira estamos lá, com a Rádio Star News Santos, com música e informação 24 horas. E rádio, Radiosnet, tudo isso você nos encontra 24 horas no ar. Hoje, segunda-feira, 11 de dezembro, mês de dezembro está caminhando, hein? Semana passada, semana carregada, pesada, final do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a gente também fala isso com o nosso convidado. Palmeiras ganha ano sim de novo. E o Santos namorou com o rebaixamento e agora acaba aquela polêmica, né? Time grande cai, time gigante não cai. Cai porque não teve gestão. Nós vamos falar isso também no programa sobre gestão financeira, né? Sobre como administrar recursos e fazer a coisa funcionar. Delegar poderes é importante, mas saber delegar. Mas nós vamos falar isso também e muito mais sobre economia hoje no dia do engenheiro e da engenheira. Parabéns aí, vocês são engenheiros, tanto as meninas como os meninos também, né? E hoje, tenho certeza... Bom dia, Virgínia. Bom dia. Você gosta da Argentina? Eu Mais gosto. ou menos. Eu gosto, no momento deixei de gostar tanto. Neste momento. Mas, preste atenção. Bom dia, meu querido Ailton Cláudio Ribeiro. Bom dia. Auditor fiscal da Receita Federal aposentado, consultor tributário, advogado, inteligente, hábil, bom de palpite. Ele meio que desenhou o final do Campeonato Brasileiro. Depois a gente explica. O senhor gosta da Argentina? Olha, eu gosto do país, eu tenho amigos argentinos e tudo. Boa. Buenos Aires é uma cidade muito encantadora, Buenos gostosa, Aires, querida. Mas, de vez em quando, eles nos surpreendem. Por que a pergunta? Eu disse que eu já gostei mais, neste momento nem tanto, porque acho que o Javier Milei vai trazer problemas para os irmãos argentinos. Mas hoje é o dia do tango. Hoje é dia do tango? Opa! A esposa gosta de dançar um tango? Ah, com certeza. Olha aí, tá vendo aí, Virgínia? Já encontramos um casal que gosta. O tango é uma dança tradicionalmente argentina, lá da época de Carlos Gardel, se eu não estiver equivocado. Carlos né? Gardel, que, aliás, paira sobre ele uma dúvida. Que não era argentino. Mas ninguém sabe onde ele nasceu, né? Falam-se que ele nasceu na França, tem várias teses aí. Essa é uma boa pergunta. Se o doutor Ailton Cláudio Ribeiro não sabe, eu também não sei. Não. Mas, boa lembrança. Reza a lenda que de argentino ele não é, não. Francês, talvez. Não sei. Uma boa pesquisa para o futuro aqui do nosso Ponto a Ponto para a gente divulgar isso também, né? Lembrando que a gente tem os destaques da Baixada Santista do Brasil e do mundo e as principais notícias. Hoje vamos falar muito sobre economia e um pitaco, um pouquinho também de esporte. E o pitaco é do final do ano, né? Estamos aí no dia 11, caminhando para o final deste ano, já. E o nosso tema hoje, um dos principais, mercado financeiro vive a expectativa de mais uma redução na taxa Selic. Hoje, 12,75. Se eu não estiver equivocado, o mercado espera em 11,75. E se eu não estiver equivocado mais ainda, Ailton? Sim. Hoje é 11. A reunião do Copom, amanhã... 12 e quarta. Quarta. Quarta eles devem anunciar já a nova taxa. E o senhor vive a expectativa desses 11,75? Segundo o mercado, é a perspectiva, que nós acabemos esse ano com uma redução de 0,5 ponto percentual. Fernando Wagner Chagas lançou um desafio para mim aqui, disse o seguinte: Edu, até o final de 2024, portanto, o ano que está chegando, nós teremos a taxa chegando em 10 pontos percentuais. Eu acho que a
a perspectiva é essa. Eu acho que é lógico, a economia, a gente tem que sempre fazer tudo ou mais, tem que sempre fazer uma ressalva do tudo ou mais constante. Porque você sabe que a política internacional, guerras, como aconteceu agora com Israel, Hamas, Sim. ou no ano retrasado com a Rússia e a Ucrânia, ano passado, Rússia e Ucrânia, tudo isso aí acaba afetando os indicadores econômicos, o desempenho das economias em nível global. Então a gente também tem que levar isso em conta. Mas se nada de novo surgir, a perspectiva é que se... E hoje, outra coisa também que nossos internautas, muito bom dia para todos, a Virgínia... Ouvintes, espectadores, nessa segunda-feira aí, segunda-feira não começou o verão, mas já estamos Quer ver só? caminhando para ele. Você já comprou todos os seus presentes de Natal? Não, nem passei perto das lojas. Veja que até os mais organizados não estão assim tão apressados. Então, calma, porque teve gente que já adiantou e aí percebeu o seguinte: caramba, a fatura do cartão de crédito vai vir gordinha. Vai vir gordinha, e lembrando que janeiro é um mês terrível por conta do IPTU, IPVA, matrícula escolar, material escolar. Por falar em IPVA, muito bem, como diria o nosso amigo craque Neto, diga-se de passagem, IPVA 2024 terá várias novidades. Ao longo dos programas a gente vai explicando, mas hoje o governo de São Paulo afirma, na semana passada divulgaram isso, né? Foi lá na quarta-feira passada, que o calendário de pagamento já está à disposição dos contribuintes. Não espere aquela cartinha para pagar, viu? Você tem que ir lá no sistema, no Detran, na parte de IPVA, jogar lá o seu Renavan e, pumba, buscar o seu IPVA. Exato. Tá? E mais, olha como o governo é bonzinho, como o governo é um governo bacana. O governo, viu, Virgínia? Pensando no povo brasileiro, no povo paulistano, vamos ajudar, né? A pessoa não precisa nem sair de casa, ir no banco, no caixa eletrônico, na boca do caixa. Pode pagar por Pix. Você vai poder pagar IPVA por Pix. Porém, algo em torno de 4% aí, né? É a questão do juros, do valor, né? Do valor do... Ô, Ailton, essa questão do IPVA, muita gente não se conforma, né? A gente paga imposto para tudo. E IPVA é líquido e certo, né? Certo. Somente aqueles carros que têm mais de 20 anos que são isentos de IPVA. Mas apenas pagar a modalidade Pix não foi assim uma grande benfeitoria para muitos dos paulistanos e dos paulistas do estado. Na verdade não foi. Eu acho que isso é apenas acomodar a tecnologia, né? As pessoas não saírem de casa, por exemplo, irem até o caixa eletrônico, ou aqueles que digamos, se familiarizaram já com o Pix, então já abriu para esse público. Mas para o público em geral não facilita nada. Não vai mudar tanto assim. Não vai mudar tanto assim. Eu acho que para quem tem um automóvel e utiliza esse automóvel como ferramenta de trabalho, e acaba sendo mais um custo, mais um gasto para se manter, para exercer sua atividade. Exato. Olha, daqui a pouco a gente vai comentar na volta do intervalo. Desculpe, pois não, eu entendo que o IPVA, tudo bem, se o governo do estado acha que isso impacta nas contas públicas, poderia pelo menos diluir ao longo do ano, como você faz hoje com o IPTU, as prefeituras fazem com o IPTU. Porque o IPVA concentra no começo do ano. Principalmente em janeiro. Muitos tributos a pagar, quem tem filho na escola, exatamente, material. Exatamente. É verdade. Exatamente. O IPTU dos imóveis. Chega. Então, eu acho que o governo do estado também poderia pensar nisso. Vou falar em governo do estado também, eu vou para o intervalo, mas na volta também. Eu vou pegar esse pitaco na volta do Ailton, viu, Virgínia? Estamos aí, 22, hoje é 10, 11 dias para chegar do início oficial do verão. Novembro registrou na história o novembro mais quente da história. E nem começou o verão ainda, gente. Então você imagina o verão chegando, desértico nós temos o verão, né? Mas a água virou assunto. Semana passada, na quarta-feira passada, quebrou o pau na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, quarta-feira passada, pancadaria, bomba de gás, polícia batendo no povo, o povo querendo invadir galeria para pegar deputado, enfim. E do que aconteceu? Aconteceu o seguinte, privatização da Sabesp, e aí fica aquela seguinte pergunta, o governo está vendendo,
Está privatizando. Mas o governo quer ficar ali com um poder de opinião, até de veto. Sim. Então, não vai ser assim uma privatização, né? Hoje, a Sabesp é uma empresa de economia mista, não é isso? Isso. Não é isso? Sim. Mas essa privatização, vou dar exemplo. Tudo que é privatização, o Ailton, é bom? Olha, depende de como se faz, a regulamentação e os mercados que as empresas privatizadas, essas empresas que vão passar para o poder privado, para a economia privada, elas vão atuar. Por que eu te perguntei isso? Há um manifesto em vários municípios do estado pedindo o encerramento de contrato. A cidade de Santos tem até manifesto e tem ordem judicial, tem pessoas se unindo para pedir que a prefeitura encerre o contrato com a Sabesp. Sabesp é essa aqui de economia mista, parte é do governo do estado, parte de investidores, e aí vale lembrar, perguntinha nossa de cada dia, e a conta, José, vai diminuir? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas nós vamos a intervalo, tomar aquela aguinha que não é da Sabesp. Mas eu acho bom esclarecer para a população, para os nossos internautas, que, na verdade, a Sabesp, o controle acionário que vai ser privatizado. Porque hoje o Estado detém 51%, ou Exato. 50% mais um tanto das ações, que ele tem o controle. A última palavra e o controle é do governo dele. do Estado. O que o modelo está mudando para passar para a iniciativa privada o controle, e o governo estadual vai ter uma golden share. É uma ação que dá poderes extras, porque como é empresa estratégica e tudo. Provocar? Pode. A Enel, Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, foi privatizada pelo governo de São Paulo. Porém, ela é uma empresa estatal italiana. Sim. E corre sem... Olha o resultado de São Paulo, uma catástrofe. Sim. Privatizar em si não significa bons resultados. Bons serviços. E nada impede que uma empresa que tenha controle estatal do exterior ou de um fundo administrado por um governo, como no caso dos fundos dos países árabes, Emirados Árabes e tudo, adquira o controle acionário de uma Sabesp e tudo. Os únicos setores que eu entendo que são os mais sensíveis, geralmente, são os setores voltados para a defesa, que produzem material de equipamento bélico. Que chamam-se setores estratégicos. Estratégicos, que aí também tem mais um olhar assim das Forças Armadas, por exemplo. Foi o caso da Embraer. A Embraer, o governo privatizou, a Embraer é privada, mas o governo federal tem uma golden share, a União tem uma golden share. Exato. Eu vou intervalo agora, estrategicamente falando também, o Ailton vai nos ajudar. A gente já chegou a trazer aqui no programa, mas eu quero que, estrategicamente falando, o Ailton nos diga, né, como anda, como ficará a perspectiva da greve dos auditores fiscais, que, usando o emprego da palavra estrategicamente, ou estratégico, são fundamentais para o país. Sim. Então, o governo precisa ter uma sensibilidade, uma sintonia para entender, não empurrar com a barriga, como outro governo já fez, empurrou com a barriga e você perde a oportunidade de equacionar esse problema. Porque sem o auditor fiscal, o governo deixa de ter um controle maior, um controle rigoroso, eficaz, arrecadatório que eu digo no sentido de você receber os tributos, você ter um escoamento de produção e você receber a mercadoria, tudo dentro do que prevê a nossa tributação e a lei. Então, daqui a pouco, o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, que está curtindo uma fossa, viu, Virgínia? O Ailton Cláudio Ribeiro, quarta para quinta passada, ele não dormiu. Mas só que eu não vou falar em quem eu votei, hein? E você veja que ele veio de luto, né? De preto ali, ó. A ver. A primeira oportunidade. Ele diz que a primeira oportunidade ele viria de luto. Claro que o preto faz parte do Santos, mas aquele uniforme branco do Santos, ó. Dá uma olhada aqui, Virgínia. Se colocar um símbolo do Santos aqui, não fica bonitão? Fica. Então, o branco é uma cor maravilhosa, né? É a cor da paz, né? Então. E uma cor que unifica todas as outras. Põe qualquer cor lá do branco, que o branco dá aquela ajudada legal, né? Deixa eu mandar um abraço especial para a M Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior, que deseja a você um ótimo Natal e um grande 2024. Quer contratar os serviços? Acesse emunizlogistica.com.br. Também Forte Vistories Automotivas, que deseja um Natal gordinho, né? Com saúde e tudo que você quer e um ótimo 2024. A Forte está em Santos, Joaquim Távora 141, Ademar de Barros 2765 no Guarujá, Santa Rosa, Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho 149, Mogilar, Antônio Merique 230
em São Vicente, Vila Valença. Boqueirão na Praia Grande, Kennedy 547. Aviação Kennedy, né? A Presidente Kennedy 4.438. Na Vila Mirim, ufa, terceira loja Praia Grande, hein? Avenida Ministro Marcos Freire 31.523. E em Santa Branca, eu não conheço essa cidade, mas sei que é bacana, viu? Vale do Paraíba, lá na Capitão Constâncio Santana 368. Em G Plus, meu amigo, o ano está terminando. Você pediu para o Papai Noel um apartamento novo? Claro que o Papai Noel vai dizer assim, me ajuda aí também, né? Para te ajudar. Eu vou ajudar você com a G Plus, com a Residencial Mykonos. A qualidade faz a diferença sempre. Vai entregar agora, gente, em fevereiro. Se eu não tiver errado, 7 unidades. E não é conta de mentiroso, hein? 7 é uma conta verdadeira para você comprar a sua unidade do Mykonos. Mas você fala, Edu, e agora? O que você tem nas mãos? O Ilha de Malta. Conhece Malta, meu querido? Não, Malta ainda não, mas eu gostaria de conhecer. Tá vendo? Ó? Quem sabe no futuro aí tá eu planejo uma viagem. Ato falho do nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro. Já está convocado a conhecer Malta. Mas eu vou conhecer o Ilha de Malta primeiro. Ele pescou a ideia. Vá primeiro no Ilha de Malta da G Plus, aqui em Santos, no canal 5. Maravilhoso projeto, os dois, né? Da Cecília Passarelli. Agora, por exemplo, você que é jovem, estudante, vem fazer universidade em Santos, vem trabalhar, quer ter o seu primeiro imóvel, e o pai fala assim, ó, eu só consigo financiar algo em torno de uns 350, 400 mil. Ah, pai, mas como é que eu vou achar um imóvel desse em Santos? Achou! Esse é o imóvel da Angelife, onde a qualidade também faz a diferença. Esse é o famoso conceito Smart, ó. 3 tipos de plantas, 38, 56 e 67 metros quadrados, puro prazer e lazer, neste lindo prédio aqui com work, pista de Cooper, pet place, piscina com raia olímpica de 25 metros, piscina adulto, piscina infantil, cantinho da mamãe, quiosque, churrasqueira, forno a lenha. Ufa! Ah, Edu, faltou um negócio que esse prédio não tem. Já sei, academia tem, gente. Ou, na verdade, terá. Montada, totalmente montada. Não é aquela academia que você chega lá, pô, mas cadê a academia? Aí você vai lá olhar assim, não tem academia, eles esqueceram de montar. Não, a Engelife vai entregar montada. Então acesse consultoraengelife.com.br. Agora, meus amigos aí andam dizendo, Edu, fui aí numa oficina, me cobraram o olho da cara para desamassar o carro. Bobo foi você. Ronaldo Hammer Martelin de Ouro está à disposição na Comendador Martins 191. Aí, Edu, não estou com tempo. Pega o celular, tira 4, 5 fotos de ângulos diferentes, Ailton. Sim. Mostra qual é a batida lá do seu carro amassado. Manda para ele. Sabe o que ele faz? Ele faz o orçamento online e a partir de R$200 se desamassa o carro. Ah, eu tenho que passar lá, tem um risco na lateral do meu carro. Tá? Micropintura. Ele também faz a micropintura. Eu sei, ele é craque. Opa! Ronaldo Hammer, ó. Ele está sempre aqui na nossa tela também. Daqui a pouco eu vou colocar no intervalo. Ronaldo Hammer, Martelin de Ouro. Agora, o ano está terminando, você quer uma nova programação contábil da sua empresa? Acesse M Rocha Contabilidade do Marcelo Rocha, hein? Marcelo Rocha tem uma equipe lá com a Lucília, o André e as meninas para deixar sua contabilidade em dia. Como faz? Acesse mrochacontabilidade.com.br ou 3022-3942. Virgínia, a gente precisa fazer uma visita lá para o nosso querido baixinho, Roberto Santana, a Mecânica Aeromar, Ailton, tem 54 anos de existência. É uma família, né? Olha, de avô para pai, de pai para filho, de filho para neto, né? E eles são de muita competência. Então, na linha amarela, Marechal Deodoro 439, em São Vicente. Como o Ailton falou, né? Cores novas, de luto. Vamos mudar um pouco esse luto? Vamos ajudar? A Tintas e Tintas tem 3 lojas da Baixada que mais vende tintas. As melhores marcas estão lá, máquina, colorista para o carro. Tintas e Tintas, Edu, onde eu encontro? Senador Feijó 439, Antônio Minique 89 em São Vicente. E na área continental de São Vicente, Ulisses Guimarães 989. Agora, Virgínia, hoje é dia 11. O Jorge, astrólogo, estará conosco? Sim, no final do ano. Final do ano. Especial para falar das previsões do ano. Isso. Já fiquei... Deixa eu fazer uma previsão aqui para o Jorge. O Santos vai cair para a Série B. Essa foi fácil, né? Essa foi fácil. Infelizmente, essa previsão que a gente vinha fazendo e que o Jorge falou, pode acontecer. E aconteceu. Mas, outra previsão que a gente vai fazer. Eu acho que o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro. E foi.
essa foi uma boa previsão do Ailton, que mensurou aqui aspectos que a gente já falou e vai falar de novo. Gente, eu vou intervalo rapidinho, depois vou falar muito sobre economia. Privatização da Sabesp, nosso Ailton Claudio vai explicar. O orçamento para 2024 preocupa o governo. Esse orçamento para o ano que vem não está fraco não, viu? E mais, né? Tem muita gente querendo embolsar aí, né? Colocar, né? Então, por exemplo, taxa Selic. A Selic a 11,75. O elemento X que pode fazer Campos Neto e companhia baixar a guarda, baixando essa taxa. Será que pode baixar mais do previsto? O Ailton vai nos dar uma luz aqui. Eu volto já. Não sai daí. Fica com a gente. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta aqui, eu e o Ailton Claudio Ribeiro, a gente estávamos tergiversando. Bonita essa palavra, né? Tergiversando, né?
e comentando, especulando o futuro do Santos ano que vem na Série B, né? E Série B paga mal. Campeonato Paulista, mais ou menos. Santos tem Libertadores para jogar? Não. Copa do Brasil? Não. Sul-Americana? Não. Tem nada diferente, é só Paulista e Brasileiro B, Série B. Vai precisar ser criativo, inventivo e muito bom negociador, né? Então, por exemplo, o Santos daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema, mas o Santos vai ter uma aula aqui com o Ailton que ele vai me ajudar. Mas preste atenção, olha como a gente tem que tomar muito cuidado com o país que a gente produz, né? Pobreza cai no Brasil em 2022. Na verdade, o IBGE, do censo do ano passado, disse agora que nós estamos atingindo 31,6% da população de pobres. É muita coisa. Sim. Sim. Ailton, 30 e quase 2%, né? 31,6% é muita gente pobre. Sim. E vamos acrescentar esse dado o seguinte, outra coisa errada, e muito errada. Os brancos recebem 61,4% a mais do que os negros. Ora, por quê? Se não houver a questão do preparo, não tem porquê. Aí você vai falar, onde isso, Edu? Por hora de trabalho no Brasil, isso é apontado pelo IBGE. 22,3% dos jovens não estudam nem trabalham. E olha que fato que chama a atenção, Ailton. A maior gama, sabe quem é? Das mulheres negras. Eu não sei se elas se sentem pressionadas, dificuldade para alçar postos de trabalho, dificuldades para serem respeitadas, mas não dá. Um país que se diz igualitário, socialmente melhor, não dá para ter negros e as mulheres ganhando bem menos que os brancos. Claro que não é assim, não é uma regra geral, mas é um grande percentual. Tá? A gente tem muitos negros postados em ótimas colocações no mercado privativo, no governo, que podem ser mais, porque tem capacidade. Tá? A gente precisa parar com esse negócio que cor de pele traz status melhor que o outro. Não traz. A capacidade está no preparo, no caráter, em cada um. Ou eu estou errado, senhor Ailton? Não, você não está errado. O que a gente tem que ver é as políticas públicas que não funcionam, que deveriam já ter sanado esses problemas aí que você bem comentou, que você aí colocou as estatísticas, que são terríveis. No século XXI, a gente está convivendo com isso, com praticamente 1/3 da nossa população na pobreza, que acarreta toda uma série digamos, de problemas que a gente, quando a gente tiver a criminalidade, não que o pobre seja criminoso, não, mas na situação de abandono que as periferias e os lugares onde as populações mais carentes habitam, que não tem o Estado, onde que os marginais vão utilizar, onde que eles vão criar territórios? Nessas regiões. Exato. Então, quer dizer, a população ainda tem que, essa parte da parcela da população, além de ter que enfrentar os problemas econômicos, enfrenta o problema até de sobrevivência, porque vive coagida até por marginais que dominam essas regiões, milícias, traficantes, o que seja. Então, é um quadro desolador. Mas eu acho que, mais uma vez, temos que cobrar dos nossos dirigentes políticas públicas. E esse é um fator, Ailton, me permita, e perdão, não, claro. Aqui quando o governo, quando a sociedade não se unem para melhorar a qualidade de vida, tem um outro lado que ocupa esse papel, oferecendo, entre aspas, facilidades, que é o mundo do crime. Exato. O mundo do crime, outra coisa, fornece refúgio, que eu acho que a questão mais não é nem fornecer elementos para a prática de crimes. Exato. As pessoas que vão ser recrutadas pelo crime, mas fornecer território para que os marginais, essas quadrilhas, se escondam. Quer dizer, no Brasil, há partes do território brasileiro que a polícia não entra, que os serviços públicos não entram, que são dominadas pelo Tribunal do Crime, por facções. Quer dizer, aí é que está o grande problema. Aí mora o perigo. Aí mora o perigo. Você tem parcelas do território nacional que estão sob controle de quadrilhas. Sim. Ou milícias, né? Ou milícias, aí a variação, né, da variedade de crime que se comete. Como você até destacou numa das estatísticas, boa parte das mulheres
que estão nessa condição de subemprego, baixa renda, são mulheres negras. Mas isso aí também já é uma questão histórica também. Histórica e virou, parece que, cultural no Brasil. Quando houve a escravidão, o final da escravidão, não se, digamos, dedicou a educar a população recém-liberta para que ela começasse a desempenhar outras funções da sociedade. E isso daí é uma chaga, é um mal social que perdura até hoje. Exato. O que acontece? Nessa situação de abandono, muitas meninas, estamos falando de começar das meninas, começam a trabalhar em atividades domésticas, subemprego, sem carteira registrada, sem fundo de garantia, sem nenhuma cobertura social. E começam a trabalhar numa idade de 13, 14, às vezes até crianças, 11 anos, trabalhando, fazendo atividades pesadas, que não qualificam, e algumas até, na infelicidade, engravidam cedo. Quer dizer, já tem uma prole, numa idade que elas deveriam ser cuidadas, estão cuidando de crianças. Exatamente. Então, tudo isso aí contribui o quê? Para a baixa qualificação, que eu digo, formação, e ainda carregando todo um problema social junto, que é a prole, as crianças que vêm junto, que precisam também de cuidados, mas estão sendo o quê? Criadas por uma pessoa de 15, 16 anos. É verdade. E vale lembrar, né, gente, que em comunidades mais carentes, né, mais conhecidas pela população como as favelas, e aí hoje se classifica muito como comunidade, essa criança sofre, essa criança, se ela for emparedada ali infelizmente pela polícia, não é perguntado a ela se ela tem carências, já o olhar de mais um marginal, um delinquente, e não pode ser assim. O governo tem a obrigação, e sejam eles municipais, estaduais, federais, a entrar nas comunidades com o quê? Estrutura, saneamento básico, educação, saúde. Por quê? Aí você tem uma diferenciação, você vai diminuir este abismo social. Exatamente. O Ailton, a gente percebe que muitos factóides são criados quando chega a eleição, muita promessa, mas na prática você não vê isso acontecer e esses abismos eles só aumentam. Sim. Sim, eu falo, por exemplo, agora, uma das questões que estão sendo, digamos assim, mal trabalhadas agora, a questão da ajuda para os estudantes de ensino médio carentes, né? Para que eles possam ter um auxílio e possam continuar os estudos, ou pelo menos se posicionar melhor no mercado de trabalho ao final do ensino médio. Posso tomar liberdade com você? Sim. Você é um bom exemplo, na verdade, um excelente exemplo, né? Uma pessoa que tem uma inteligência acima da média, é elogiado diariamente aqui, até quando não está. Que isso? Eu fico feliz por 2 motivos, né, Virgínia? Exato. E é assim, quando ele está no programa, os ouvintes elogiam. Quando as pessoas vêm ao programa 15 dias depois, o programa já foi no ar, elogiam. E quando é que ele volta? Ele está aqui com a gente, né? Você não nasceu em berço de ouro. Não nasci. Você não é de família rica. Não foi. Você tem uma descendência... Legal, né? Sim. Reclamou, se encolheu na parede, ficou esperando a ajuda do governo, disse assim, Deus, por quê? Não, até porque não diminui a qualidade nunca do Ailton, isso. O diminui, sabe o quê? É a falta de vergonha na cara das autoridades se elas prestassem atenção. Sim. O teu exemplo é um exemplo maravilhoso para ser seguido. Você é um sujeito bem-sucedido, extremamente inteligente. Um exemplo. A sociedade vive de quê? Bons exemplos. Exato. Não os maus. Exato. Desculpa pegar você como esse exemplo muito positivo. Perfeito. Mas eu falo isso. E talvez isso aí seja uma questão também social no Brasil. Sim. Porque social e política, a falta de bons exemplos. Quando nós temos bons exemplos, um amigo meu, o Jaime Togores, vou falar o nome dele, porque na Receita ele é super conhecido. Ele toca um projeto especial, um projeto social chamado Belas Mãos da Esperança. Opa. Eu vou até convidá-lo, se vocês puderem permitirem. Você não precisa pedir permissão, já está autorizado e permitido. Para convidá-lo para vir aqui do programa. Você é um dos embaixadores do Ponto a Ponto da Rádio Star News. Obrigado, fico honrado. Fico muito honrado. E eu fico muito feliz de você falar que existem pessoas que têm esse propósito, como você está citando agora. Então, o que acontece? Ele consegue por jantares, almoços. Agora vai ter um, a meio-dia, vai ter um lá
na sede da delegacia, que no lugar dos Sim. funcionários saírem para almoçar, aproveita o espaço de lazer que tem lá para almoçar, só que os próprios funcionários, até os que estão aposentados, as aposentadas, fazem o almoço, Opa. preparam e servem. E cada funcionário Aparece paga. o chefe de cada um. E esse dinheiro que é arrecadado serve para pagar o estudo para jovens carentes. Olha aí. E nós já temos casos de ele, né? E aqui da nossa cidade ou da região? Da região. Os jovens que já estão se formando em direito, um que está se formando em medicina. Você está brincando. Gente que fez. Como é que a gente não sabia desse projeto? Repita o nome do... As Belas Mãos da Esperança. O Jaime Togores. Jaime Togores. Togores. Jaime, não lhe conheço, mas já tenho o nosso abraço, os nossos parabéns. E olha, agora tornou obrigação. Não sei quando a gente vai ter a sua agenda disponível também, né? Mas porque agora, como ele estuda psicologia, acho que agora está no final de curso. Então, mas vamos ver se para começo de ano aí, sim, ele vem com a gente aqui. Até, quem sabe, com o próprio Ailton, né, Ailton? Sim. Para nos ajudar. Mas olha, eu posso Parabéns. falar uma coisa para você, que o próprio projeto já é em si uma estrela. Se pudesse trazer um projeto aqui para falar as realizações, seria... Sim. Mas o Jaime, quem toca, ele fala muito bem. Nossa, eu não sabia. Eu confesso que me deixa muito sensibilizado ver que tem gente preocupada. Ele podia ficar em casa, você também aqui falando, não colabora em nada, mas não, estão preocupados. Não, então, o que acontece? Uma série de jovens conseguem fazer cursos profissionalizantes. Sim. Consegue, né? Fazer cursos profissionalizantes, curso superior, acabar o ensino médio. Isso, eu ia falar agora, concluir estudos. Isso tem um efeito transformador. Caramba. Porque os que vão até o fim, a maioria vai até o fim, conseguem, ingressam no mercado de trabalho, numa condição melhor, e voltam para fazer o relato deles. Então, voltando àquilo que eu falo, eles servem de exemplos positivos para os que estão vindo, para os que estão chegando. Então, olha, vamos lá, com persistência, com fé, o seu futuro está ali. E é uma coisa plausível, possível, tanto que estamos trazendo os que frequentaram o programa há anos atrás. Sim. E onde que eles estão agora? Agora é um médico, é o outro já advogado, está fazendo OAB, Olha só. Isso é muito legal, gente. É fazendo parte que a sociedade tem que entender, né? E quando a gente fala que tem 31% da população brasileira que vive na linha total de pobreza, é muita gente. Olha, eu vou te dar um exemplo, desculpe te cortar, Edu. Não? Pois não. Numa dessas situações que nós tivemos lá, que o Jaime teve lá no projeto, foi arrecadar roupas para um jovem que tinha saído da escola, porque ele não tinha roupa para ir. Roupa furada, assim, bem... Calçado sem condição. Sem condição. Os outros alunos, alguns alunos ficavam, fazendo bullying com ele. Aí o menino acabou saindo. Aí o Jaime foi, arrecadou roupas e tudo, e conseguiu dar para o menino, e o menino voltou a estudar. É assim, infelizmente, parte da sociedade não respeita, né? Porque, sabe, são às vezes carências que são impensáveis para nós que temos uma vida normal. Temos uma vida comum. Sim. A roupa e tudo. Consegue ter uma boa roupa, uma boa calça, um bom sapato, uma boa camisa. Mora numa casa decente. Então, isso é bem complicado também, né? Bom, vamos mudar de tema agora, só para citar também, né? O Ailton, quando a gente fala em taxa Selic, e aí toda uma expectativa agora dessa reunião do Copom que acontece nos próximos 2 dias, a perspectiva de uma redução da taxa Selic, essa expectativa até importante, o mercado financeiro, na verdade todos nós brasileiros estamos ávidos por entender, essa é uma reunião que pode ser aí, talvez até um start maior do Roberto Campos, do Banco Central, já que ele vem se entrosando melhor com o Haddad, o próprio presidente tem não feito tantas críticas a ele, mas não dá para esperar também milagre, né? Não espere, porque, veja bem, o governo ainda tem bastante, até o final do ano, o governo tem várias questões ainda pendentes no Congresso. Projetos de lei envolvendo tributação, certo? Que na verdade, para aumentar as receitas, né, do governo. Sim. Que isso aí vai afetar o quê? A questão do déficit público. As receitas menos despesa. Que as despesas do governo agora são limitadas pelo arcabouço fiscal, as despesas pelo que o governo arrecada. Sim. Então, se o governo não conseguir, digamos assim, diminuir esse déficit, esse cheque especial que o governo cai, o que vai acontecer? A tendência do Banco Central é manter
as taxas Selics em valores elevados. Agora nós precisamos ver como é que o Banco Central vai digerir, por exemplo, a questão dos precatórios. Sim. Que como o Supremo julgou inconstitucional o calote, digamos assim, que o governo Bolsonaro aplicou essa prorrogação dos pagamentos empurrando com a barriga. Empurrou com a barriga. Isso aí vai ser pago provavelmente agora no começo do ano, uma boa parte desse começo do ano. E tem uma disputa que o governo quer encaixar os juros que esses precatórios embutem como despesa financeira, que tem um cômputo à parte do déficit público, do déficit primário. E os economistas e os contadores e economistas entendem que não, que esses juros, como são juros não de dívida, mas envolvendo precatórios, que podem ser questões de salários atrasados, pensões atrasadas e tudo, que isso deveria ser computado como despesa, normal, como qualquer outra. O que vai fazer com que o déficit público tenha um número maior, em termos absolutos, do que o projetado pelo governo. Isso tudo pode, digamos assim, chegar lá no Banco Central, e o Banco Central fala, não, vamos tirar o pé do acelerador da queda dos juros, porque tem essas despesas aí, são contingentes. Mas isso daí o governo vai ter que sanar e vai ter que fazer de algum jeito. Há uma expectativa, ou havia uma expectativa de todos em Brasília, né? Congresso, Senado, principalmente o governo, finalizar o ano com a reforma tributária totalmente aprovada para se colocar em 2024 em prática. E cada hora aparece a desoneração da folha de 17 setores. Muita gente esperneou. E aí, por exemplo, eu li na sexta-feira que passou, as principais montadoras do setor automotivo, eles defendem que o governo, e eles estão fazendo esforços junto ao governo, para incentivos fiscais no Nordeste. Eles estão querendo desocupar o Sudeste e outras regiões que estão com as montadoras, migrando para o Nordeste, fazendo parte da reforma tributária. Mas é sempre a mesma coisa, o setor automotivo sempre quer algo a mais, ele sempre pede algo a mais para ele. E vamos valer aqui a tendência que os chineses e outros países, quando pensam em um projeto de carro mais barato e popular, não vinga no Brasil. A gente não consegue vender o carro popular brasileiro. Você tem, por exemplo, o Chile, que vende um carro popular a R$47 mil em nossos reais aqui. Nós não conseguimos. Prospera isso no seu entender, que as montadoras defendem esses incentivos, primeiro, para elas e para o fato de ir para o Nordeste para se instalar? Eu entendo que é uma jogada oportunista das montadoras, pura e simplesmente, que elas aproveitam a deixa da reforma tributária para encaixar mais um fundo setorial. Exato. Mas, na verdade, quantos incentivos fiscais foram praticados nos últimos anos e a indústria brasileira só ladeira abaixo? Na verdade, o que nós precisamos? Precisamos modernizar. É lógico, racionalizar o sistema tributário de modo que todos que paguem alguma coisa razoável e seja um sistema inteligível, entendeu? Que as pessoas possam dizer... Eu falo isso de cátedra, porque como eu trabalho na área tributária, sou consultor, a gente percebe que o sistema tributário brasileiro é complexo, muito confuso. E com essa reforma, me parece que vai ficar ainda mais. O consultor ele tem duas dificuldades. Ele se forma para aprender o sistema tributário, depois, quando ele vai exercer a profissão, ele tem que ter a capacidade de explicar para o seu cliente as possibilidades. Quando a gente fala... Não é só explicar, é fazer a aplicabilidade dele. Fazer a aplicação dele, mas já explicando às vezes para o cliente que tem a alternativa A, B e C. E não são questões, às vezes, julgadas, que não passaram pelo CARF, não passaram pelos tribunais administrativos, nem pelo Poder Judiciário. Então, são casos novos. Então, a gente tem que explicar isso. Olha, pode acontecer isso, você tem esse risco aqui, papapá. Então, tem toda essa complexidade. E, muitas vezes, os empresários adiam investimentos justamente por isso, porque eles não têm um horizonte claro. Eles consultam os especialistas, de 10 especialistas, de 5 especialistas que eles ouvem 5 opiniões diferentes. Eu vou te interromper. Eu tenho lido vários artigos internacionais, aí eu sofro, viu? Alemão, belga, japonês, eu não falo nenhum desses idiomas, vou confidenciar para vocês. Inglês a gente consegue com facilidade, espanhol não dá problema nenhum, português muito menos, mas eu percebo que vários grupos empresariais, o mais recente agora, são grupos do Oriente Médio. Sim.
eles tiram o óculos, pensam assim, caramba, temos recursos, temos projetos, temos ideias, mas esses investimentos, que inclusive o presidente Lula foi agora recentemente para o Oriente Médio, para tentar parcerias, e acabou se chocando com um aspecto bastante difícil, que é justamente esse, entender a nossa tributação, entender, porque lá para eles não funciona assim, e eles entendem o seguinte, se é para fazer uma reforma, tem que ser para simplificar, para facilitar, e aí o Brasil deixa de arrecadar, deixa de ter muitos investimentos, e olha, os investimentos setoriais estão reduzidos. Sim. A perspectiva para os próximos 5 a 10 anos não é essa perspectiva das melhores. Muitos investimentos vão estar com o pé no freio. Sim. Tá? Alguns leves, outros mais fortes. O que preocupa, a nossa indústria carece de investimentos não só nacionais, mas como de fora. Quando você fala, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, segundo o Aloysio Mercadante, quem é Aloysio Mercadante? É o presidente do BNDES. Mercadante afirmou que cresceram em 94% no ano os pedidos de crédito e demanda de setores em especial. 94% é quase 100%. Mas aí você vai lá ler a notícia, vai pesquisar o artigo, esses pedidos são de setores de infraestrutura, que esse setor cresceu em relação às demandas em 134%. E também nos primeiros 11 meses. Então, o setor da infraestrutura ficou dilapidado, ficou sem investimento. Então, esse setor é um setor primordial para o Brasil. Com certeza, com certeza. A infraestrutura teve um problema, vamos analisar em duas partes. O problema da Lava Jato. A Lava Jato, não estou atribuindo, por favor, internauta, por favor, público, entenda. Culpa, mas eu estou falando uma consequência. Exato. Aconteceu. As maiores construtoras do Brasil envolvidas nas investigações e tudo, isso aí acabou encolhendo essas construtoras. Exato. Então, a oferta, toda aquela expertise que elas tinham, têm ainda, algumas que sobreviveram, acabaram ficando parados, né? Sem ter porque, na verdade, essas empresas tiveram que pagar indenizações vultuosas. Exato. Então, isso aí diminuiu o quê? A oferta de empresas capacitadas para fazer essas obras. Outra coisa também, esse aumento, algumas estão voltando agora, então isso justifica o aumento. Houve uma queda, agora um aumento, então aumenta a demanda, a volta de algumas, né? A demanda por empréstimos. Sim. E outra coisa também, a privatização da concessão de serviços de saneamento, o marco básico de saneamento. Sim. Algumas empresas que estão fazendo obras de saneamento vão ao BNDES para pedir, porque são obras que demoram para maturar. Então, não se vai num banco normal para pedir esse empréstimo. Exato. Não é capital de giro. Não. É dinheiro de um ciclo longo, tem que ter taxas de juros mais mais cômodas, digamos assim. Nós vamos ao nosso intervalo e voltamos com a outra parte, a parte final do programa, também comentando com o Ailton alguns aspectos importantes, mas um dos cenários que eu pude observar mundialmente falando, e é uma área também importante potencial, por exemplo, as companhias aéreas. Quando elas percebem, as menores, que elas não têm caixa, não têm investimento, a linha de crédito é muito tênua, os juros são muito altos, uma tendência de mercado qual é? São as fusões. As menores se juntam e criam uma companhia maior. Para quê? Para ter competitividade perante as maiores. E esse é um aspecto que economistas, especialistas de mercado estão comentando. Eu tenho participações já aqui com o nosso programa que foram agendadas conosco. O doutor Roberto Monteiro, um abraço a ele na Ponta da Praia, deseja a nós um ótimo Natal, a mim, a Virgínia, ao nosso querido doutor Ailton, obrigado pelo carinho, né? Ele quer um palpite, uma opinião em relação à Sabesp do Ailton. Ele vai falar na volta do intervalo sobre isso, e a gente deixou em aberto aqui, o doutor Roberto vai ter isso. O Marcelo da Praia Grande também pergunta em relação ao nosso parque industrial, que está sendo sucateado. Ele tem parentes, engenheiros que trabalhavam em grandes indústrias, que estão fechando as portas. Como ele disse, para a sorte dos mesmos, eles estão conseguindo se recolocar fora do Brasil. Sim. E, para minha surpresa, na Argentina, foram daqui para a Argentina chamados por indústrias de lá. E mais, né? Essa relação também que a gente faz de investimento, de liquidez que o governo tem que ter, é da reforma tributária, é de entrando, saindo, tem alguma eleição,
aí as negociações acontecem, atravanca, atrapalha. Em relação, acho que foi a Meire que perguntou, Meire, que aconteceu na semana que passou, aquela foi a Meire mesmo, selvageria. Ela disse que o seu pai foi funcionário da Sabesp e que a Sabesp não pode ser demonizada. Eu concordo, que não é uma empresa de vampiros. Concordo, mas ela já foi até mais eficiente. Mas a gente tem que mensurar esses aspectos. Não é porque a empresa é boa que a gente não vai ter algum tipo de crítica. Claro que sempre tem ajustes a serem feitos, mas também não vamos menosprezar e diminuir. Mas nós vamos ao nosso intervalo para falar muito mais. Na partezinha final do programa aqui, dessa segunda-feira, em todo o Brasil aqui, muita gente preocupada, o Natal chegando, Ano Novo, futebol, os times já estão, na sua grande maioria, em férias. E, alô Marquinhos, em Cubatão, Marquinhos fez a pergunta, eu não vou responder. Essa antes do intervalo, o Ailton vai responder para nós. O Marquinhos de Cubatão perguntou se é verdade que a nova diretoria agora do Santos, né, já se empossou aí, vai contratar o Vojvoda como novo treinador ou Pedro Caixinha. O Vojvoda é o técnico Fortaleza ou o Pedro Caixinha, que é o técnico do Red Bull Bragantino. Eu confesso que são nomes bons, confesso que são nomes cogitados em outros clubes, confesso que até o Palmeiras, que tem aí o seu treinador hipermax mega multi-vencedor em 3 anos, 9 títulos, se confirmada, na verdade, a saída dele, ele tem contrato até o final do ano que vem. São nomes comentados, tanto do Pedro Caixinha como do Vojvoda. Antes do intervalo, você acha que seriam boas opções para essa nova diretoria? Eu entendo o seguinte, que o Santos, primeira coisa, o projeto. O projeto, o Luxemburgo que fala tanto do projeto, mas o conjunto da obra. O que acontece? O Vojvoda e o Pedro Caixinha, eles vão contar com que elenco? Porque agora o que acontece? O Santos não vai ter dinheiro para contratar, fazer grandes contratações. Ele vai ter que usar digamos assim, um elenco caseiro. É assim, pinçar o que dá para pinçar e exato. Tentar rechear com algumas peças que não sejam caras. Que não sejam caras visando o quê? A voltar para a Série A. Só que tem a dificuldade. Às vezes esse jogador tem mercado de 3, 4 clubes, ele opta por um clube que está na Série A e não quer jogar B. Exato. E como acontece, há jogadores que firmam um contrato, talvez alguns até do atual elenco do Santos, que tem uma cláusula lá que ele fala, em caso de decesso, eu vou rescindir o contrato, acabou. Exato. Se está no contrato, o clube não vai poder fazer nada. Não. Ele vai embora, acabou, e o Santos vai ter que repor esse elemento no elenco, alguém que faça o mesmo papel. Mas um desses 2 treinadores te agrada ou ambos? Agradam, mas eu acho difícil. Também. Porque eles estão pegando já uma estrutura totalmente montada no Fortaleza. Exato. E o Caixinha no Red Bull, né? Isso. Quer dizer, o Red Bull investiu nos últimos anos quase 500 milhões. E vem aí com uma arena, vai construir uma arena lá em Bragança Paulista. Tem muito também do seguinte, um perfil do treinador que é acostumado à Série B. Mas... É difícil. É difícil, mas o Santos tem que pensar mais longe. Eu acho que um treinador que tem a capacidade de identificar, por exemplo, na base, jogadores que têm condições de ascender para o time de cima e começar a empregar esses jogadores para, ao final, quando começar o Campeonato Brasileiro, lá para maio, mais ou menos... Por exemplo, apostar num treinador que agora me falha a memória, é o Thiago, que foi técnico do Água Santa. Falam muito bem do trabalho dele. Está agora, se não me engano, no Juventude, fazendo um ótimo trabalho, como fez no Água Santa. Seria um treinador para esse perfil ou também não? Pode ser. Talvez um técnico que tem esse olhar. Porque ele trabalha com o jogador já com certa experiência. E veteranos e com os meninos. Exato. Foi o que o Água Santa fez. Esse técnico que tem esse olhar, essa capacidade de identificar jogadores jovens da base, que têm condições de subir, e começar a mesclar com alguns experientes, porque não vai dar para fazer o time só com a base, que a base não tem condições. Exato. Até por falta de experiência e tudo, mesmo que bola alguns têm um bom potencial. E tentar chegar em maio com um time montado, estruturado, porque começa o Brasileirão da Série B, né? Em maio, final de abril. Então, e o Paulista já começa aí em janeiro. Começa em janeiro, mas fazer uma campanha razoável no Paulista. Antes do intervalo, é bom também que essa nova diretoria, que foi eleita agora no final de semana que passou, tem que olhar para a base, porque tem a Copa São Paulo, é filtrar. O Galo falou no dia do rebaixamento, o Santos precisa de uma varredura em todos os seus aspectos e verificar
o que tem na base, a disputa da Copa São Paulo, se sobra alguma coisa, se dá para puxar alguma coisa para cima. Muita coisa vai ter que ser feita. Nós vamos fazer muitos programas aqui de esportes também para discutir o futuro do futebol brasileiro do Santos. Daqui a pouco tem Copa de novo. Virgínia, vamos ao último intervalo e a gente volta já já com essa partezinha final do programa aqui com o Hilton Cláudio Ribeiro, que também vai falar para aqueles que estão ávidos aí sobre a greve dos auditores fiscais. São profissionais fundamentalmente importantes para a economia nacional, né? Vou mandar um abraço para o Fernando e para o Leonardo, lá da panificadora Flor, né? E confeitaria. Estão aí bastante preocupados com o estágio da cidade, aquela área portuária. E eles me disseram recentemente que caiu muito, apesar do aumento de navios, dizem mais de 917 mil passageiros, o entorno ali está muito vazio. As pessoas vêm, embarcam, desembarcam e vão embora. Não ficam na cidade de Santos. Com certeza. Não consomem. Precisamos agitar isso. Vamos fazer um programa também sobre aqueles que se interessam. Virgínia, vamos a um intervalo rapidinho? E a gente volta já com a parte final aqui do programa. O Ailton vai comentar aqui a greve dos auditores fiscais. E eu também tenho aqui uma pergunta muito importante para o Ailton em relação ao que tem acontecido. Eu não sei, parece que não serve de exemplo. Conflito Rússia e Ucrânia, uma guerra. Guerra Hamas, Israel, Hamas. Não me faltava mais nada, o Maduro que parece que está verde, não amadurece nunca. Querendo tomar parte da Guiana, e aí o Lula, pessoas do governo lá no Planalto disseram o seguinte: nesse momento é a pior relação possível do Brasil com a Venezuela. Tropas brasileiras estão ali na fronteira, tá, preocupadas, e eu não sei se também o Maduro usa isso como um pano de fundo para tirar a atenção de outros aspectos que envolvem a miserabilidade hoje na Venezuela. Não sai daí que eu volto já. Um abraço ao Rogério, lá em São Bernardo, a Dininha, ao Bento em Santa Catarina, a Alice lá em Campinas, ao nosso querido Jorge Vinícius, narrador da TV Tati, foi da Sport TV, trabalhamos juntos, lá em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, isso é um chopp bom, né? Chopp bom. Um tal dele, né? Um tal de pinguim. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu, Virgínia? Num tempo como esse aí, o pinguim tá querendo tomar chopp mesmo, viu? Para tirar o calor da frente aí. Eu volto já, não saio daí com mais um ponto a ponto, partezinha final dessa segunda-feira. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com.
Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Que a gente pega o Ailton, é isso? Vamos voltar para encerrar aqui com o Ailton. Pois não. Já estamos de volta aqui, eu estou lendo números daqui, né? Segunda-feira começa a semana, você já começa perdido. São tantos números, né? Que aí as pessoas falam assim, Edu, dá para aguentar? Dá. Aí você abre aqui e vê, orçamento para 2024. É logo ali. Logo ali. Está acabando o mês, acabando o ano, né? Aí diz assim, disputa entre Fernando Haddad e Congresso que pode deixar a Fazenda em maus lençóis. E é verdade, porque você tem reforma tributária, você tem disputas, você tem aí uma série de questões que norteiam a vida do Fernando Haddad, né? Mas, antes de falar isso, né, 2 questões agora. Greve dos auditores fiscais, ou Ailton, é algo que foi maltratado pelo governo anterior e me parece que esse governo também está seguindo o mesmo caminho. Sim, a forma de remuneração dos auditores foi contratada, foi, digamos assim, contratada mesmo, foi acordada. Sim. Com o governo da ex-presidente Dilma, em 2016. A lei que criou essa nova forma de remuneração, a lei foi promulgada em 2017. Quer dizer, o Congresso aprovou e o presidente sancionou. Estamos chegando em 24. Em 24. 7 anos se passaram e agora, em 23, saiu um decreto regulamentando, dando alguns detalhes da forma como essa remuneração seria paga. Só que, quando chegou na parte do Congresso de colocar a verba no orçamento, o governo não colocou no valor que havia sido combinado. Então, foi feito um protesto com o ministro Haddad. A categoria até arrumou apoio de alguns parlamentares, não foi isso? Não, tem apoio de vários parlamentares. Foram feitos o que a gente chama de trabalho parlamentar, de percorrer os gabinetes da Câmara, no Senado, tentar explicar a situação que nós nos encontramos, que os auditores da ativa e os aposentados se encontram, e para tentar dar um desfecho na situação de uma vez por todas. Mas, até agora, a coisa não andou. O governo fez uma contraproposta que nós deveríamos manifestar até dia 5. Foi feita uma assembleia dia 5 e foi rejeitada a proposta do governo, porque é muito aquém do que foi. Porque a questão é o seguinte, se o governo está privilegiando outras categorias que têm impacto no sistema tributário, mas que dependem do trabalho do auditor, que é o auditor que faz a parte toda prática, dos lugares, de fazer os cálculos, que é a essência da profissão. Sim. Por que as outras categorias que já pegam o final do trabalho, elas têm digamos, um privilégio, digamos assim, um tratamento melhor do governo? Então, isso aí que... E agora, o que acontece? Foi feita a resposta para o governo, a partir da Assembleia, e vamos ver se há uma outra proposta do governo. Eu sei que a questão vai se desenrolar esse ano até a aprovação do orçamento. Porque aí o orçamento, tendo números finais,
vai saber se o governo vai ou não rever a posição dele ou se vai manter. Então nós aguardemos até mais ou menos o final do ano, até o dia 20 e pouco, quando sair a aprovação do orçamento. Que geralmente o orçamento é uma das últimas coisas que se aprova nesse país, né? Já dia 28, 29. É curioso, né, que a gente vai ter que acompanhar até o final do ano. A gente vai ter uma paradinha do programa aqui, até por umas merecidas, não digo férias, alguns dias, mas a gente vai estar acompanhando isso em loco, até entrando com boletins na programação da rádio. Mas a gente percebe, Ailton, que tanto o Senado como o Congresso Nacional, me parece que não estão, ou na acepção da palavra, não estão tão sensíveis assim, tá? E a gente percebe que isso tem sido um problema muito sério, e mais, está criando uma revolta popular em cima disso, como aconteceu semana passada, por exemplo, na Lesp, né? Sim. Em relação à privatização de uma empresa. Sim. Agora, quando a gente fala em mexer na vida de todos nós, que é o dia a dia, é o cotidiano, é a vida de cada um com suas contas, com seus pagamentos. As pessoas precisam de trabalho, precisam de emprego, precisam de uma maneira de sobreviver, subsistir, mas de forma digna. E me parece que a política no Brasil, eu até mandei um vídeo para você, não sei se você achou, é aquilo ali, é o mundo perfeito, só que como é que eu aplico esse mundo perfeito no mundo que vivemos? Exatamente. O vídeo do professor Roberto Mangabeira Unger, professor de Harvard, uma referência, prestigiado e tudo. As suas ponderações a gente tem que concordar que são verdadeiras. São válidas. O problema todo é o arranjo político brasileiro não suporta essas mudanças. Ou seja, racionalizar a política, melhorar as qualidades da política pública, porque o dinheiro dos recursos públicos tem que chegar nas pessoas, principalmente naquelas que mais precisam. Exato. Falta esgoto, vamos lá. O que não tem esgoto? O que tem água? Normalmente chega, o Ailton, como migalha. Como chega como migalha. O que sobrou vai para eles. Porque o Brasil tem vários problemas institucionais, os lobbies, a representação no Congresso de certos setores dos sociais brasileiros, os setores econômicos, é muito mais forte do que da população de um modo geral. Sim. Entendeu? O popular vota, mas ele antes deveria prestar atenção em quem está votando. Se aquela pessoa realmente representa os interesses dele ou tem um histórico de representar interesses outros, entendeu? Então, eu acho que as propostas do professor Mangabeira esbarram justamente nisso. E aí, veja, a gente tem tanta coisa para resolver internamente, né? E aí é o que o Ailton está falando, que a gente pega, por exemplo, o Brasil agora se envolvendo com essa questão na Venezuela. Sim. Atrapalha para a gente aqui, e temos a preocupação lá. Aí outra questão, o presidente Lula falou, infelizmente, acho que não vai rolar, não vai acontecer essa união Mercosul, União Europeia. Macron não quer, o próprio Milei, por incrível que pareça, diz que não tem interesse. Sim. Mas eu acho que é uma atitude de quem não tem conhecimento. Então vamos somando tantos ingredientes, o Ailton, que dá a impressão que a gente acaba perdendo muito tempo. Vai passando o mês, passa o ano, e daqui a pouco vamos ter o final desse governo, aí vem a eleição de novo, vamos perder mais um tempo com a eleição, até uma adaptação acontecer. E aí não temos investimentos, não temos a chegada de investimentos internacionais, não aplicamos infraestrutura, não melhoramos a nossa educação, a nossa saúde, a classe política muito preocupada com essas questões. Nós, por exemplo, aqui da Baixada Santista, vivemos eternamente. Olha que nós demos uma notícia semana passada aqui, que um ex-membro de uma facção criminosa entregou que eles iriam explodir um viaduto que liga a Baixada a São Paulo. A que ponto andamos? Sim. Sabe? E aí são tantos os ingredientes que vão forjando o dia a dia que o brasileiro passa a ter despercebido a sua necessidade maior, que é a renda, é o emprego, é a moradia, é a saúde, é o alimento. E me parece que falta essa sensibilidade junto ao governo, Ailton. O governo, o que acontece? O presidente Lula, ele infelizmente, eu tenho que reconhecer isso, passados 20 anos, ele não atualizou a agenda dele. O Brasil busca o protagonismo no cenário internacional, mas nós temos problemas aqui, digamos, entre aspas, domésticos aqui na América do Sul, que são graves do ponto de vista que pode ter uma repercussão extremamente negativa, política e econômica aqui no Brasil, e que o presidente deveria dar prioridade. Eu acho que tirar o foco
do sul-sul global, como eles falam, né, que são os países em desenvolvimento, e começar a trabalhar o foco aqui na América do Sul, pelo menos nesse primeiro momento. Porque essa crise da Venezuela, ela atrai o que para cá? Atrai os Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a ter uma cabeça de ponte aqui na região que não teria normalmente. Tem a Colômbia e tudo, mas a Colômbia já é voltada para a costa do Pacífico. Mas quando a gente vê Caribe e Atlântico, os Estados Unidos está fora. Os Estados Unidos agora tem a oportunidade de entrar com armas, com como é que eu vou falar assim, presença política, assessoria e tudo. Porque, na verdade, qual é o problema do Maduro? O Maduro é aquele governo que a gente sabe, aquele desgoverno que a gente sabe. A ideia dele é tirar o foco e partir para essa patriotada, vamos falar assim, de invadir um país vizinho e tentar conquistar um território vizinho. Mas só que lá existem ricas reservas de petróleo que são exploradas por uma empresa chamada Exxon, que, na verdade, tem uma companhia que tem sede nos Estados Unidos. E olha só, o ex-governador do Espírito Santo declarou na outra semana que, por exemplo, a entrada do Brasil na OPEP pode ser para o Brasil um verdadeiro fio desencapado. Sim. Né? Ele alertou isso. Foi criticado por alguns, mas alguns especialistas disseram, ele tem razão. Sim. Porque o Brasil perde toda aquela referência, toda aquela legitimidade na questão ambiental. E o petróleo ainda é algo, uma moeda ainda muito forte em negociação mundial. Essa é a maior commodity, se a gente pode dizer, da Venezuela. Sim. É o seu artigo principal para negociar. Só que a Venezuela, embora ela tenha grandes reservas, tem o problema da exploração. E é um tipo de petróleo mais pesado. Aquele petróleo grosso. Mais viscoso, mais denso e tudo que ele não... Não é curioso? Ao mesmo tempo que a gente está falando no Maduro, vamos lá, certamente para muitos classificar como ditador pode ser pesado, mas para a prática não é. Mas é o governo americano, até aqui eu não gosto dele não, mas daqui para frente eu apoio, porque os americanos precisam e utilizam isso do quê? Do petróleo da Venezuela. Sim. Então você tem um governo que bate e assopra, bate e assopra. Então me parece que nisso o Brasil... não que fique sozinho, mas vai ficando numa posição não tão confortável. Mas na verdade, não espere se o Maduro tomar qualquer medida mais séria em relação à Guiana, não espere os Estados Unidos fiquem parados, eles vão reagir. Porque os investimentos que estão lá na Guiana são da Exxon, uma empresa sediada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são muito ciosos dos investimentos das empresas sediadas lá em terceiros países. Exato. Só para finalizar o programa de hoje, já agradecendo demais a sua atenção, a sua interatividade conosco aqui no programa. Para encerrar, o Ailton vai responder se sim ou não, se concorda ou não. O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, declarou o seguinte, há horas atrás, 2023 foi um ano muito bom. Ou, na verdade, ele disse bom, né? Com um crescimento acima do esperado e convergência entre inflação e juros. Concorda com ele? Eu concordo com a segunda frase, crescimento acima do esperado, que é óbvio, é um dado. Porém, eu acho que nós poderíamos ter avançado muito mais nas reformas, da reforma tributária, na questão da qualidade do gasto público, melhorar as políticas públicas. Eu acho que a ministra Tebet está isolada ainda nesse governo. Eu acho que ela poderia ter ela tem um papel muito relevante ainda para exercer, de ser a fiscal dentro do governo, daquilo que o governo está fazendo. De modo que os recursos públicos realmente cheguem a esses 31,6% da população que são os mais carentes. São os mais afetados e estão isolados. A essa parcela de mulheres negras que não tem atendimento, que faltam possibilidades para ascenderem social e economicamente. Respeitadas e valorizadas nos seus direitos. Então, eu acho que, nesse ponto, a seleção de casa não foi feita. Entendeu? Nota 0 para a seleção de casa. Eu tinha visto um vídeo, eu não sei se é do Ceará ou Maceió, confesso que eu não vou lembrar agora, eu vou procurar. Maceió Braskem? Não. A Braskem é um caso absurdo, né? O afundamento lá por conta da
da Da exploração da mina, né? de sal. Sal lá, o salgema. Salgema. Não, mas eu vi, virou uma briga, virou até um conflito entre dois policiais. Foi feita uma abordagem, existe muito nesses locais mais humildes, no Nordeste, no Norte, somente no Norte. E uma abordagem, tinham lá algumas pessoas num bar e uma mulher negra lá com uma criança, e um policial chegou e houve uma discussão, ele sacou a arma e saiu batendo. E ele deu um tapa no rosto de uma mulher negra, que segurava uma criança no colo. Para minha surpresa, de forma positiva, o seu companheiro segurou o seu braço, empurrou e falou: você não pode fazer isso. E poderia ter dado voz de prisão para ele. Você está errado. Ele poderia ter dado voz de prisão. E aí, o que eu percebi, o que deu o tapa era um soldado, o outro era um sargento. E ele falou: me entregue a sua arma. E esse soldado apontou a arma para ele, mas ele pôs a mão, com habilidade, segura o coldre e falou: me entregue o gatilho. O gatilho. Para não disparar o coldre. O coldre não, a pistola. A pistola. Segurando, e falou: não, você não pode agir assim. Nós não vamos entrar na comunidade. E aí a população ali, várias pessoas ficaram olhando o quê? Desentendimento de dois policiais. Mas parabéns para esse policial, que é um sargento, que agiu de forma sensata, porque não é assim que se faz. Não, ele deve ser elogiado porque ele cumpriu o dever dele. Exato. Porque os sargentos, dentro de uma estrutura, principalmente militares, policiais e forças armadas, Exato. eles cumprem Esse está preparado. a liderança de Esse, pequenas inclusive, frações o de governador tropa. lá, se eu não me engano, é Maceió. É Maceió, onde Abrasquem estava. Se eu não me engano, é isso. Eu vou procurar direitinho lá. Mas merece todos os Esse governador do estado tem que chamar, elogiar e falar assim: ó, é esse tipo de policial que o estado precisa e vai formar. É esse tipo de policial que o Brasil precisa. Exato. E deve formar. E valorizá-lo. Valorizar, porque às vezes acontece um caso do Rio de Janeiro, que por uma política equivocada, vários soldados iam subindo na escala, e chegou uma hora que havia um buraco no número de sargentos. Então, quer dizer, todos aqueles soldados que saíam para as ruas não tinham uma liderança próxima. E a sequência do vídeo, mostra outras viaturas chegando e esse policial sendo levado. Sim, voz de prisão. Sendo levado. Porque, olha, ele cometeu duas pelo menos pela narrativa, na sua narração, uma agrediu uma pessoa. Porque sem um motivo aparente? Não, porque mesmo com motivo. Não é motivo? Não é motivo o policial, ele pode, digamos, utilizar a força para repelir justa agressão ou uma ameaça. Exato. E, pelo que eu vi, ele ia bater uma mulher com uma criança no colo. Praticamente, talvez um ano, se muito. Pequena, assim. A empurrou e sob ameaça de arma de fogo. Outra coisa. Aí tem vários erros. Depois ele apontou uma arma para o superior hierárquico. Quer dizer, além de apontar uma arma assim, de maneira gratuita, expondo a periculosidade, ainda apontou para o superior, ameaçou o superior hierárquico. Eu vejo que ele vai sofrer uma séria punição, grande punição. E é algo que a gente não precisa no Brasil. A não ser que ele tenha algum problema psiquiátrico que detecte. E é engraçado, né? Você já ouviu falar no day trade? Sim. Nas bolsas de valores. A compra e venda de ações. Só das especulações, privatizar a Sabesp, aquela pancadaria na semana passada lá, a Sabesp tem tido diariamente aí até uma evolução, né? Algo na casa de 3,4%. Então, veja, muito cuidado, né? Muito cuidado, vamos aguardar os acontecimentos. Com certeza. Eu acho que a história dessa concessão de serviços aí, essa história da privatização da Sabesp, vamos falar assim? Sim. Ela vai ter ainda vários capítulos. Para você, vai baixar a conta no consumo final? Eu acredito que não, porque demanda muitos investimentos, por exemplo, para trazer a água para essas regiões que são carentes. Sim. Água e esgoto. Outra coisa também é o problema do solo no Brasil, ocupação do solo. Exato. Há áreas aí que estão em nome de quem? Então, o próprio poder público ainda está litigando ali para saber quem é o dono daquilo ali. Entendeu? Para poder utilizar aquela área para poder passar uma tubulação. Então, não são questões simples. Não. Outra questão que esbarra também no poder aquisitivo da nossa população. Exato. Se vai se adotar, se há os novos donos, vamos falar assim, os novos acionistas, majoritários, terão interesse ou vão se surgir ou não contra uma tarifa, digamos, cruzada, popular, para poder atender essas populações mais carentes. Então, é uma história que vai se desenrolar ainda e
E não menos importante, a reação das prefeituras, que há prefeituras se surgindo, Exato, movendo ação, exato. que não foram... Há vários movimentos de vários municípios de prefeitos e da própria população. Vou dar o exemplo de Santos. A Prefeitura de Santos está questionando obras, o atraso, maneira dessas obras acontecerem, e a população também. Recentemente, um prédio na Conselheiro Neves ficou vários dias sem água por um erro da Sabesp, que acabou cortando o fornecimento. Adivinha em que rua, Virgínia? Parabéns, hein? Tirou nota 10. Nota 10. Rua Goiás. Deus do céu. A Goiás virou até motivo de meme, né? Que Não, vai ter uma estação. E... Vai ter estação Goiás do metrô, né? Exato. O buraco já está lá. O buraco já está. E eu costumo dizer, hein? Você que está chegando para o final de ano, cuidado. Você pode passear na Rua Goiás e acabar em Tóquio. Vai aparecer em Tóquio. Na Rua Goiás e aparecer em Goiás mesmo. Goiás, então, pior. Ou então melhor. Vai aparecer lá em Maceió, nos buracos da Braskem, né? Vai fazer ligação direta. Ailton, foi uma Muito honra. obrigado, Edu. Olha, Sucesso ótimo dia para você. Para todos nós. Obrigado aí. Olha, quantos assuntos a gente falou, ajudando você a entender a notícia, literalmente aqui que o Ponto a Ponto faz, de cabo a rabo, né? De ponto a ponto, que você vai apresentando também conosco aqui. O Ailton é sempre uma grata surpresa. Eu que agradeço. Em cada assunto, o Ailton que é parte importante e partícipe do nosso trabalho. Ailton, ótima semana, começando. Vem aí, né? Muita coisa ainda até o final do ano. Virgínia, vamos embora? Apenas o início de uma semana que a gente está aqui. Semana aí, véspera, indo para o Natal, né? Indo para o Natal. O pessoal ainda não comprou presente ou comprou. Cuidado com aquelas famosas promoções na internet. Dá uma checada se o site é seguro, se é verdadeiro, se aquele vendedor tem boa referência. E outra, compre se precisa. Necessário mesmo. Não consuma por acaso. Gastar demais, meu amigo, pois vem a conta, a fatura para pagar. E o Ailton logo está em viagem também, não é isso, Ailton? Isso, eu vou fazer uma viagem curta de uma semana e volto. Então, mas eu tenho uma previsão. Vamos ver ainda antes do final do ano, antes do Natal. Mas eu falo, tem uma previsão. Vai ter um especial do Roberto Carlos, hein? Não? Será que vai ter mesmo? Mas eu acho que ele está certo, sim, viu? Acho que nós teremos... Sabe aquela coisa? Eu estou vendo mais ou menos assim, um dia o rei Roberto Carlos merece todo o nosso carinho, nosso respeito, né? Tem aquela música Jesus Cristo, né? É cantar assim, Jesus Cristo, ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Porque o rei, olha, é imbatível. O rei Roberto Carlos, que mexe com a motivação e a paixão de muitas brasileiras, né? Com certeza. Nos shows, brasileiros também. Show Emoções. Grande rei Roberto Carlos. Um abraço ao rei. Também é uma história da música. O rei Roberto Carlos, que esse ano está feliz. O Palmeiras dele foi campeão em São Paulo e o Vasco da Gama não caiu. Salvou-se, né? Salvou-se. Pelo menos esse ano ele vai. O rei, eu acho que o especial vai ser mais alegre. Vai ser mais alegre, né? Se bem que o rei Roberto Carlos não está ficando tão feliz com a tia Leila, viu? A dona Leila tinha lá um camarote, o Espaço Roberto, ela confiscou o camarote lá, o camarote bonito do rei Roberto Carlos. Vamos entender por quê. Olha, ele não vai fazer mais show no Allianz. E olha que recentemente teve show lá dos Amigos. Tchau, gente. Tchau. Uma ótima semana. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.